Pode começar? Pode. Tá. Então, nós vamos ler hoje o capítulo 2 do livro Vinha de Luz. Intitula-se o capítulo Vê como Vives. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus, Lucas, capítulo 19, versículo 13. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de existências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. O protestante, na maioria, atribuem ao ministro evangélico as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns, bem de acordo com a aula de hoje. As supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens, indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. Comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Nem vou Impressionante. comentar, Eu acho porque que nem será o precisa, comentaremos na aula. comentário da aula. Incrível, né? Incrível isso. Nossa, deu até um negócio. Alguém quer fazer a prece de abertura? Você faz, Tereza? Faço sim. Graças a Deus, graças a Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez em estudos dos teus ensinos à luz da doutrina espírita, pedimos que nos intuas no grau de compreensão que possamos cada um ter, aprendendo tudo que aqui for dito. Intua principalmente a nossa instrutora, dando-lhe a luz necessária para nos passar os ensinamentos da tarde de hoje. Gratidão, Jesus, por podermos aqui estar reunidos
Pedimos sua bênção para todos nós e para aqueles que não puderem comparecer. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Bom, então vamos lá. Bom, dando continuidade, né, ao nosso estudo do livro Os Mensageiros, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 11, Belarmino, o Doutrinador. Depois de tanto aprender com os médiuns que contaram suas histórias, seus fracassos, de como foram tão bem preparados e cheios de planos e promessas para o mundo físico, e voltaram com mais dívidas do que tinham quando saíram de nosso lar, André Luiz estava curioso de conhecer uma história a respeito de um doutrinador, os que vêm para esclarecer espíritos mais necessitados. Vimos e continuaremos vendo hoje que estamos na Terra com tarefas específicas. Vimos e também continuaremos vendo a dor pela culpa e o remorso por não terem se conduzido como poderiam ter se conduzido no exercício da sensibilidade mediúnica. Até agora, vimos os médiuns que faliram e erraram. Nesse capítulo, nós vamos tratar daqueles que conversam com os espíritos, os doutrinadores. André Luiz começa o capítulo de uma forma tão bonita, exaltando a bondade divina, que nos renova as energias. Por isso, eu resolvi botar esse parágrafo aqui na íntegra. As lições eram eminentemente proveitosas. Traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo, com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do mundo, do futuro. Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo, uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos todos, reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Então, todos que faliram estavam tendo a oportunidade de estar na escola novamente. O erro, o arrependimento, a vontade de recomeçar são oportunidades que Deus nos dá. Isso mostra a sua bondade, né? A misericórdia divina, a esperança, o acolhimento, o trabalho como oportunidade de aprendizado. André pediu para conhecer a experiência de um doutrinador. Vicente refletiu um minuto e respondeu: procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns meses. Lá estava Belarmino, fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Com que então, meu amigo, deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Não digo isso, falou André. A missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Ou seja, Belarmino tinha saído dessa escola chamada Os Mensageiros com o propósito de trabalhar, de se expor com a doutrinação. Mas vamos pensar um pouquinho o que é doutrinação, né? Porque hoje em dia até tem se falado muito nessa palavra e ela está sendo um pouco desvirtuada. Então vamos lá, o que faz um doutrinador na doutrina espírita, né? Doutrinar é instruir em uma doutrina, ensinar, pregar. Doutrinador é a pessoa que se incumbe de dialogar com os companheiros desencarnados necessitados de ajuda e esclarecimento. E doutrinação é o ato de esclarecer e ajudar espíritos obsessores e sofredores, bem como os obsidiados. O doutrinador, o que precisa ter? Conhecimento dos postulados da doutrina espírita é a base de sustentação. Em relação à autoridade moral, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, que tem gente que fala, não posso porque eu não tenho autoridade moral, enfim, mas se for pensarmos assim, ninguém tem no nosso planeta de provas e expiações, né? Então, não podemos esperar perfeição moral para ajudar o irmão que sofre. Seremos julgados pelo esforço e dedicação ao trabalho.
A fé viva, tudo é possível àquele que crê. E amor, amor doação, amar os inimigos, né? Esse é o ensinamento. E Belarmino vai seguir falando. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Ou seja, Jesus desceu para amar, ensinar e servir. Então, o médium doutrinador é o companheiro que presta ao espírito sofredor os primeiros socorros nos serviços da enfermagem espiritual. É, por excelência, o médium da palavra do Evangelho. Nas conversações que efetua desencarnados e encarnados, tem a função de despertar consciências com suas palavras iluminadas. Esclarecimento e consolação através dos ensinos da doutrina espírita com amor. A maioria dos doutrinadores são médios, mas não necessariamente precisa ser. Né? Porque, na verdade, a função do doutrinador é aquela que a gente viu. É acolher o irmão que está ali necessitado, é instruir com relação à doutrina espírita, e muito mais que tudo isso, demonstrar amor, carinho, boa intenção. Por isso é que a gente fala que, obviamente, que tem que ter alguma autoridade moral, mas ninguém precisa esperar chegar a ser Jesus para praticar a doutrinação. Né? E ele, então, vai concluir que aqueles que na vida humana vêm para ensinar têm uma missão educativa, como a que ele teria, e são servos. O que significa ser servo fiel de Cristo? Como diz Paulo, portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Então, isso nos basta no nosso grau de evolução espiritual. Esse é o nosso papel, sermos servos, sermos fiel às leis de Deus, aos ensinamentos do Cristo. E começa a contar toda a preparação que ele teve em nosso lar para a doutrinação no campo do espiritismo evangélico, principalmente de médiuns de uma colônia vizinha a nosso lar, que reencarnariam e precisariam de ensino e orientação. Promessas, a companheira desvelada de sempre que o acompanharia, o ambiente familiar espírita onde reencarnaria e o conhecimento de que a tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. Porque, como diz Emmanuel, né, a ideia esclarece, o sentimento cria, a palavra edifica, mas o exemplo arrasta. E Belarmino, então, reencarnaria para desempenhar atividades concernentes ao seu resgate espiritual pessoal, né? E para atender à tarefa honrosa, veiculando luzes a irmãos nossos nos planos visível e invisível. Já vimos isso aqui anteriormente, que ainda que a gente venha com missões, elas não são somente para auxiliar o próximo, mas principalmente para nosso próprio resgate espiritual. É oportunidade de regresso ao plano terreno para reparar os erros cometidos no passado. É a chance que o espírito recebe para reparar antigas falhas e progredir moralmente. Por isso, essa sensação horrível no retorno, quando se falha nessa missão, né, de remorso, de culpa, muito mais pela perda da nossa oportunidade em nos melhorarmos do que propriamente o auxílio, né? Porque o nosso melhoramento está vinculado ao auxílio ao próximo, mas o nosso resgate espiritual. Raríssimos são os que vêm em missão já com o espírito evoluído, tão somente para ajudar o próximo. Essas tarefas têm também o intuito, então, de resgatarmos nossos débitos com as leis de Deus, né? E ele prossegue: entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Olha, o véu do esquecimento do qual já falamos.
Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias, que me pareceram casuais, situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. Então, ele veio praticamente pronto. Ele nasceu numa família espírita, ele casa com uma companheira também já para sustentá-lo, para ajudá-lo. Ou seja, ele tinha tudo para conseguir fazer tudo aquilo que ele programou, né? Então, ele teve ao seu dispor o concurso de 8 médiuns dedicados, mas ele se perdeu. Queria fazer experimentos com os médiuns, esquecendo-se que são seres humanos com dignidade. Não poderia tratá-los, ele começou a tratar os médios como se fossem uns camundongos de laboratório para fazer as experiências que ele queria. Espíritos tratados assim como objeto acabam se afastando. Sequer passava pela mente dele a preocupação com o próximo, com o sofrimento do outro. Lembra que a gente viu que não é só ensinar os conceitos doutrinários, mas acolher, se doar, tratar com carinho, o amor, né, entra na doutrinação, não é só ensinar. Ele não tinha a mínima noção do aspecto consolador da doutrina espírita, só queria fazer experimentos para provar a imortalidade da alma. Oportunidade de adquirir méritos espirituais auxiliando o próximo, ele tinha demais, mas ele não auxiliava. Descambou para o campo da experimentação científica, à procura de provas insofismáveis. Por vaidade, convidou pessoas para integrar seu grupo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura e na pesquisa científica. Então, ele começou a chamar pessoas que eles julgavam serem cultas, ou filósofos, ou cientistas, só que os resultados foram pífios. Não teve nenhuma manifestação, porque os espíritos aparecem para quem precisa e para quem merece. A gente vê isso no livro dos médiuns. A dúvida instalou-se em seu coração, perdeu a serenidade de outro tempo. Da dúvida, passou então a descrença. Por quê? Vamos lembrar que o aspecto da doutrina espírita é tríplice: ciência, filosofia e religião. Mas ele simplesmente aboliu isso aqui. Por quê? Porque ele não acolhia, ele não amava, ele apenas queria uma coisa concreta, não do sentimento. Ele queria provas científicas, como se Kardec já não tivesse feito isso, né? Então, o que ocorreu de fato? Ele tornou-se presidente do Centro Espírita, teve poder. O foco no aspecto científico ficou em busca de provas, gerou a incredulidade, porque ele não conseguia obtê-las. Valorização de títulos de cultura filosófica e científica trouxe pessoas ao centro espírita só pelos títulos. Vaidade. E instituiu reuniões de experimentação exaustivas, sem o resultado esperado. Descrença na imortalidade foi se enraizando, porque ele não tinha o retorno que ele esperava. Por quê? Ele tinha um desrespeito total aos médiuns e também à espiritualidade, né? Porque não é bem assim, né? Olha só como é que ele fala. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Vamos lembrar que Chico Xavier sempre falava isso, né? O telefone toca de lá para cá. Ou seja, você pode invocar espíritos? Pode. Está lá no livro dos médiuns. Só que existe N fatores para eles não se manifestarem. Não é de acordo com a sua vontade. Ah, hoje eu quero falar com fulano. Manifesta aí. Ou Agora, mistificarem. exatamente. Porque isso também acontece. Você começa a achar que está falando. Ah,
O meu pai, ou então, meu pai não, né? Porque esse pessoal já quer logo alguém mais assim, né? Hoje falei até com Jesus, se bobear, né? Falei com Bezerra, falei com não sei quem, e acaba que os espíritos zombeteiros, principalmente, né? Acabam se manifestando como se fossem os tais que o médium está evocando. E não é assim, né? Do jeito que ele tratava, isso aqui até me chocou, gente. Olha lá, os médios, simples aparelhos dos defuntos comunicantes. Horrível isso aqui, né? Quer dizer, ele queria provar algo que Kardec já provou há muito tempo. Então, a gente tem que lembrar que o doutrinador tem que se pautar nas lições que Jesus deixou, um lastro de serviço útil, a missão de ensinar. Assim como os médiuns, ele saiu de nosso lar cheio de preparação, porque esses médiuns que estavam com ele eram aqueles da outra colônia próxima de nosso lar, que iriam ser enviados para que ajudassem ele na doutrinação dos espíritos necessitados. Tinha uma tarefa a cumprir. Veio encarnado com uma esposa abnegada, teve apoio na infância. A tarefa era ensinar primeiramente com o exemplo e depois com a palavra. Começou bem, né? Porque nasceu numa família espírita, teve o suporte dos pais, virou presidente da casa espírita, cheio de oportunidades, né? Se empolgou com o fato de estar na liderança. E aí começa. Os 8 médios ofereciam cooperação ativa no grupo espírita, aqueles enviados, já como eu falei, mas ele preferiu colocar, acima de tudo, o preceito científico das provas insofismáveis. Queria ter certeza de tudo o que estava acontecendo, queria usar o rigor científico envaidecido dos conhecimentos que ele tinha, ou achava que tinha, né, do assunto. Ele acabou atraindo para o centro espírita amigos de mentalidade inferior que supostamente tinham uma falsa posição. É o que a Valéria acabou de falar, né? Eles se manifestavam como tendo uma posição sobre cultura filosófica e pesquisa científica, e ele acreditava que era isso mesmo. Não tinha um principal, que era o coração aberto. Filosofia e ciência fazem parte do tripé da doutrina espírita, mas não se pode esquecer o amor, né, para enobrecer as nossas intenções. Ele ficava querendo mandar nas informações que vinham do outro lado. Então, não vamos esquecer isso. O telefone toca de lá para cá. Nós precisamos ser servos, como eu mostrei em slides anteriores, porque eles lá estão com a visão muito mais aclarada e sabem qual deve ser a nossa condução. Devemos estudar e nos mantermos orando e vigiando, sempre atentos à espiritualidade amiga, mantendo o coração aberto. E aí sim vamos saber o caminho certo designado por eles. Só que não era isso que o Belarmino queria. Obviamente, o resultado era sempre negativo. Isso foi deixando ele irritado, e aí a dúvida começou a tomar conta do coração dele, porque ele tentava uma comunicação e não conseguia. E ele foi ficando irritado, via nos médios companheiros de má vontade, de má fé, e da dúvida ele passou à descrença destruidora. Ele queria mostrar que aquilo que a doutrina espírita trazia era verdadeiro, ou seja, como se Kardec já não tivesse feito esse trabalho extensivo, né, nesse aspecto. Mas, como sempre, o amparo está perto de nós. Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, ele falando, né? Onde poderia aliviar o espírito atormentado. O Evangelho, todavia, é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Afinal, o Evangelho é para quem tem olhos de ver e, principalmente, coração para sentir. Irritado, ele ainda chamava o Evangelho de velharia. Quer dizer, além dos defuntos, o Evangelho era velharia, já estava ultrapassado. E de desastre a desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar, os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra arrastaram-me ao negativismo completo. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento da politicália inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Por aí estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais. E assim foi
até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades. A revivência da minha inferioridade antiga me religou a companheiros menos dignos de outrora. Óbvio, né? Aí ele rumou, eu adorei essa frase, para a politicália inferior. E ficou nessa por muito tempo, né? Desviado totalmente dos objetivos fundamentais a que veio. Então, não tem como pensar no momento que a gente está vivendo, né? Eu achei esse termo fantástico. A gente não vai entrar no mérito da questão, mas, enfim, ao invés do exercício do poder, ele tinha o poder, né? O comando, vamos dizer assim, porque ele era o diretor, o presidente da Casa Espírita. Mas, ao invés dele usar esse poder de forma legítima para implementar coisas em benefício daqueles que frequentavam o centro espírita, né? Isso é a verdadeira política, né? Como define Aristóteles, ou seja, não, ele foi para uma politicália inferior, que impede o progresso comum. Ele estava focado nos interesses dele, né? Então, isso atravanca o progresso e espalha a confusão, não só no centro espírita, como em qualquer outra situação, né? Desviou-se do espírito. Isso é uma postura moral, tá? Independe, ninguém que está falando de partido, nada disso. É uma postura moral. Para que serve a política? É justamente para isso. Nós vivemos em sociedade, existe a lei de sociedade. Agora, essa politicália inferior é quando você bota na frente de tudo os seus interesses, sua vaidade, seu orgulho, e por aí vai, né? E ele vai terminar falando. Mas como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Belarmino, disse abraçando. Agora é André Luiz, né? Você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. A gente julga, a gente apedreja. Olha que lição linda essa, né? Do André Luiz em relação a Belarmino e vice-versa. Porque a gente julga, apedreja, ao invés de amparar e aprender com os irmãos que caíram. Não é esse o programa que Jesus estabeleceu para cada um de nós. Ele nos convida ao exercício da misericórdia, do perdão, da indulgência e, sobretudo, nos convida a aprender com a experiência do outro. Esse enfoque do André Luiz é muito interessante, porque ele estava querendo conhecer a história não para criticar o irmão, né? Ah, mas também você devia ter. Não, ele estava querendo aprender com o erro do outro, né? Afinal de contas, quem somos nós para julgar, né? Quem somos nós para ficarmos agora aqui dizendo por que ele fez isso, por que ele fez aquilo, por que ele devia ter feito isso? Quantos de nós já não fez a mesma coisa? Quantos de nós já nos resvalamos também na vaidade, no orgulho, enfim. E eu achei essa frase muito interessante, não é de uma espírita, mas eu achei super interessante. Aprenda com os erros dos outros. Você não consegue viver tempo suficiente para cometer todos por si mesmo. Ou seja, se você olhar para o erro dos outros com o intuito de aprender, né? Olha lá, observa, aprende com os erros alheios, ao invés de condenar, ampara e aprende. Há lições em toda parte. Então, eu acho que esse livro ele é muito para isso, né? Porque o André Luiz ele destaca isso, os objetivos da presença dele em cada ambiente. Ele está em maior sintonia, ele está mais sensível com a proposta dos amigos espirituais. Aprender com os erros próprios, mas também com os erros do próximo. Eu posso aprender, eu devo aprender com os erros alheios. É grande a oportunidade para meu próprio burilamento, é o que ele fala, ouvindo, dialogando, aprendendo com os revés e as lutas dos outros. Geralmente, o que a gente faz é assumir uma postura arrogante de apedrejador, né? A gente julga, apedreja, ao invés de amparar e aprender. E aí eu saquei algumas frases que eu achei assim, muito interessante, que vale a pena a gente guardar para ficar refletindo mesmo, né? Minha tragédia angustiosa é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Cada homem, isso foi o Belarmino nesse capítulo mesmo,
Cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as próprias obras. Jesus já tinha falado isso, né? Há milênios atrás, a cada um segundo suas obras. Mas o Belarmino cita isso também. O Evangelho é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo, taxava-o de velharia. A escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. Belarmino também nesse capítulo. Esse trecho aqui já é de um outro livro, Obsessão, o Passe e a Doutrinação, de acordo com Herculano Pires. Orgulhoso e inútil, e até mesmo prejudicial, será o doutrinador que se julgar capaz de doutrinar por si mesmo. Sua eficiência depende sempre de sua humildade, que lhe permite compreender a necessidade de ser auxiliado pelos espíritos bons. O doutrinador que não compreende esse princípio precisa de doutrinação e esclarecimento para alijar de seu espírito a vaidade e a pretensão. Só pode realmente doutrinar espíritos quem tiver amor e humildade. E aí vem aqui se remete àquele slide que eu falei, das características do doutrinador, né? Você tem que ter humildade, até porque nós aqui nesse planeta não somos, nem estamos longe de ter completa autoridade moral. Então, não nos cabe, na hora de doutrinar, julgar o irmão que está ali sendo doutrinado, né? Julgar no sentido de, porque você não devia fazer isso, que está prejudicando o outro, porque não sei o quê. Não, tem que ter humildade, tem que ter amor, tem que compreender, tem que ver que muitas vezes já fizemos aquilo que aquele irmão está fazendo. Então tem que se portar como irmão mesmo, né? Todas as imperfeições, isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 20. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesmo. Difícil alguém dizer, não, eu realmente sou um orgulhoso. Todo mundo se diz humilde, né? Mas, enfim, é muito perigoso essa questão da doutrinação. Não é uma tarefa fácil. Eu diria, depois de ler esse capítulo, que talvez seja muito mais difícil até do que a própria mediunidade, porque o doutrinador ele tem que andar ali entre o conhecimento doutrinário e o evangelho, para ele justamente não se achar acima daquele que ele está doutrinando. Porque aquele que está doutrinando, ele está infeliz, ele pode estar cometendo atos que não deveria, não são atos bons, que fazem o bem, mas você não pode ir doutrinar aquele no sentido de julgar, de apedrejar, e sim de acolher, de amar, dele se sentir amado. Porque quando você tenta crescer em cima daquele irmão, eles jogam um monte de coisa na cara da gente, sim, porque eles observam, eles sabem que nós não somos santinhos, entendeu? Então, às vezes, a gente quer pagar de santo na hora de doutrinar e acaba se dando mal por causa disso. E é isso, gente. O capítulo é pequenininho, mas extremamente profundo. Eu espero que todos tenham lido esse capítulo. E agora vamos conversar, porque tem muita coisa. Algum doutrinador aqui? Uhum. Eu acho que é uma coisa bem, bem complicada, né? Porque para você, no caso doutrinar, hoje já há algum tempo a gente não usa mais essa palavra realmente, porque também dá a entender que o doutrinador é aquele que está tentando doutrinar, né? Quer dizer, É como uma você lavagem mesmo cerebral, colocou, né? É uma lavagem cerebral, né? e passar né? Fazer com que a pessoa entenda através da doutrina espírita o que é o espiritismo e como ele vai se salvar, né? E na Hum, verdade não existe tempo para isso. Porque você, dependendo de cada casa, de cada trabalho, como é feito, você tem 5, 10, no máximo 15 minutos, né? Para você falar com o espírito. Então, você não vai conseguir isso. Só se você for um gênio, né? sim, Então, o é. que a gente tem que fazer é tocar o coração da pessoa, né? Do espírito, né? Que está necessitado.
Então a gente fala mais agora mais em esclarecedor, dialogador, né? Que é aquele que sim, esclarece, né? Que traz, que acolhe, e que também, assim, eu acho que para você ser, assim, no caso do treinador ou esclarecedor, você tem que ter uma mediunidade. Por quê? Porque no momento que a gente está ali com a entidade, né? Você vai tendo percepções, né? Você vai tendo inspiração, até visão, dependendo da sim. tua mediunidade, ouvindo, né? Aquilo que aquele espírito está precisando. Então, às vezes, a gente vai fazer uma abordagem, e aquilo, a gente pensa em fazer uma abordagem, depois você começa a mudar. Aham. Porque você percebe, você capta a influência dos mentores, né? Dos benfeitores espirituais que nos orientam, Estão né? ali orientando. Exato, e então você dá com a tua sensibilidade, essa questão, né, mediúnica, né, da Sim, faculdade mediúnica, é muito mais fácil você ter esse contato e conseguir atingir aquele, vamos dizer assim, aquele momento assim de fazer aquele espírito refletir, ele refletir, porque o nosso trabalho é só esse, porque a gente não consegue fazer mais nenhum, né? sim, é por isso que Muita o gente acolhimento é importante, né? E aí eu é, lembro da página que você leu, o que que você está fazendo da sua vida? Quer dizer, porque acontece muito isso, tem mil histórias de livros da literatura complementar também, que a gente sabe que se você fica ali se fazendo falando um monte de coisa, você está aí falando isso para mim, mas mas quando você você sai não aqui, você também faz, e você, enfim. exatamente, porque eles, né, eles nos acompanham, né? Você que está dentro Sim, de um trabalho, você está tendo contato com as entidades, principalmente com entidades que você possa vir a receber, né? Ou doutrinar, né? Antes, para você estar sim, faz captando, diferença. né? Você está captando, né? Então, é um trabalho bem delicado, né? E esse trabalho, ele só acontece, a maioria das pessoas acha que, assim, para que que existe trabalho de reunião mediúnica? Para quê? É. Na Terra. Para quê? Para que existe trabalho de reunião mediúnica na Terra, nas casas espíritas? Na verdade, é para isso mesmo, né? Para o esclarecimento, para o crescimento, desenvolvimento moral, enfim. Mas principalmente nosso, né? Exatamente. Porque a gente não vai ensinar naquele tempo curto nada a ninguém. Você vai É, despertar, você vai acolher, você vai tocar aquela pessoa, aquele espírito, vai tocar o coração, ele vai se abrir, vai receber aquela vibração, e é tudo com a espiritualidade maior, né? Então, aham, aquele momento é para a gente ter contato com uma pessoa assim, complicada, né? E a gente não julgar ele, aprender com amor, colocar amor ali. Aí você sente que você dá tanto amor, um espírito que você nem sabe quem é, né? Você sim, nunca viu, nunca teve contato, mas flui um amor, né? Aquela misericórdia, aquela compaixão com alguém que errou, que praticou N coisas, né? E que muitas vezes nós não temos na vida, na nossa vida sim. com a quem nós nos relacionamos, né? Seja na É. família, seja na própria casa espírita, não é? Com Não, por isso que eu os achei essa equívocos, página. né? Qual é o número mesmo, hein? Depois eu vou até ler de novo. O capítulo 2 Dois, tá? ver como vives. Porque Ver como vives. isso Porque aí entendeu? é Às vezes a tudo pessoa isso pensa, aí. eu vou lá hoje no trabalho porque eu tenho que ir, porque eu tenho que doutrinar, eu tenho que. Não tem nada, gente. A gente Sim, está indo lá para aprender sobre a gente. Porque o exatamente. trabalho efetivo é feito pela espiritualidade. Esse trabalho sempre existiu antes do espiritismo, não existia. Passou a existir com Kardec, né? Então, existe. A gente toca o coração deles, eles precisam ter esse contato, que é o tal do fluido animalizado, né? Que é quando Sim, o médium recebe o espírito, né? Que está em desarmonia e tal, para poder ouvir aquelas palavras, palavras, como você falou, do coração.
do sim. evangelho. O que que é o evangelho? É a boa nova, né? É, Não é chegar e falar, ah, você cometeu isso, você é um criminoso, você cala a boca, vai que eu tô mandando, entendeu? E tá. Não vai, gente. Não vai, é. entendeu? Mas Não vai, vai se não, bobear, ainda vai para ficar nos por aí, educarmos mesmo. Isso tudo é mais. cercando lá, né? Tanto é que tem gente que, ó, o Messi, ó, se manda. É, Por mas quê? é Porque mesmo. não conhece a doutrina. Para fazer parte do trabalho, tem que conhecer a doutrina, tem que saber a doutrina. É, e a Para não questão, ter medo, esse porque o cara chega capítulo, para você e fala assim, ó, tu se prepara, hein, que eu vou acabar com a tua vida. Tu vou acabar com a tua vida. sim, Então você tem que ter, né, o conhecimento para saber, ele pode acabar com a minha vida? Pode, se eu deixar, sim. Aí é que eu acho que né? entra a questão do Aí sentimento, né, que é o que ele fala. Esse capítulo, o Bellarmino estava muito. Eu não estou conseguindo achar a palavra, não é concreto, não. Mas ele estava muito tocado. assim. Muita coisa. Ele queria muita. Existe um nome. Resumiu, ele sintetizou muita coisa, porque ali não fala, né, das coisas. É. Fala, você pode imaginar, né? Quando, Exatamente. quando Mas ele fala, estava muito, ele queria uma coisa assim muito científica, entendeu? Isso é isso sim, por causa disso, isso é isso por causa O daquilo. o que que eu acho que ele fazia, né? Ali não fala, mas o que ele poderia fazer, vamos dizer assim, na reunião mediúnica, né? Você pode perguntar para a pessoa, alguém viu aqui alguma coisa? Né? É. Para médiuns que têm evidência, clara Uhum. evidência, né? Ele queria que todas as pessoas vissem a mesma coisa, falassem que tinham visto a Para mesma coisa. provar, ou seja, por isso que me vem concretude na cabeça, algo Só ponderável, que né? às vezes isso não é possível acontecer. Às vezes até é, não todo mundo, uma ou duas pessoas verem a mesma coisa, porque as percepções são diferentes, porque cada pessoa tem um tipo de mediunidade. Não, Então, e essa ninguém questão vê também igual, de ser na ninguém. hora que ele queria, como ele queria, ou Sim, seja, outras é o que ele coisas fala também ali, né? Ele chegou até a questionar, para que precisa de médium? Podia ter uma coisa mais rápida, mais direta, uma comunicação, enfim. porque ele não conseguia ver isso. O trabalho é feito para quê? Para mim, gente. É, Para eu entender que eu não tenho que ficar brigando, que eu não tenho que cometer maus, fazer mais escolhas, né? Ter um comportamento mais equilibrado, mais harmonioso, porque é isso que me espera do outro lado da vida, é né? aquele Esse slide, né, que inferno do fala do outro resgate, lado. é aquele slide que fala do resgate espiritual, essa missão, não vem com a missão porque é iluminado já, Né? vem com a missão a oportunidade de aprendizado e crescimento, e ele jogou É, tudo no lixo, ainda piorou. é como a gente tem visto nesse livro, todos os capítulos mostram, né, o preparo, né? Você Sim, deu aquela aula falando do preparo, que era uma universidade, não sei o quê. Então, é um preparo imenso. E aí é. a gente chega aqui e Eu imagino o retorno, deve ser um troço assim, deixa deve dar a vontade de gente se matar nas planos. se, sem poder, né? A gente se perde fácil. A gente vê isso Sim, todo dia nos é, lugares, nos ambientes, né? Onde você é como tem aquele ditado, né? Dê poder a alguém, você saberá quem ele é. é. sim. E ele Porque é queria um ser. anjo, né? Todo mundo é um anjo, até que você dá É, poder na mão daquela pessoa. E E ela, aí vamos ver. me parece muito que ele queria ser assim, um grande inovador. Inovador para superar tudo que Kardec já tinha colocado para todo mundo, gente. sim, Que dá essa coisa, pressão mesmo, porque que orgulho muito desse orgulho. homem Para ele querer tirar chamar, algo da doutrina espírita, se bobear, tudo nem só de diferente de Kardec, né? Nem Kardec. só de Kardec. Se bobear, estava acima até de Jesus, que ele chama o Impressionante. evangelho de velharia, já está Pois é, É, ultrapassado. uma- é, é, a- tem os casos bem interessantes, né, do livro, no livro Voltei, né, Voltei, o irmão Jacó, né, o Frederico Figner, né, É. ele atuava nessa área, ele era doutrinador, né, ele é, era doutrinador, E quando ele volta, é triste, né?
Aí, quando ele vai para o mundo espiritual, né, depois e tal, ele toma conhecimento, né, de um espírito que ele doutrinava, né, entre aspas, né, esclarecia, e ele nunca conseguiu tocar aquele espírito, nunca conseguiu tocar aquele espírito. E aí eles dão a ele a oportunidade de estar Se com o encontrar. espírito, se encontrar com o espírito, para ver se ele conseguia, né? E aí, quando ele chega perto do espírito, o espírito fala assim: Ah, você, cadê a tua luz? Cadê a É, tua luz? Né? Quer dizer, é uma coisa assim impressionante mesmo. E que a gente estuda, porque ele estudou, né? Mas Sim, era uma coisa que era só intelectual. Não tocou o coração. Você vê tanto é, preparo, né? Esses 8 médiuns eram das sim, colônias, né? as As colônias colônias vizinhas. Quer vizinhas dizer, foi que todo vinham para um para preparo ajudar. magnífico, né? Para você poder colocar o quê? A boa nova, é trazer o que Jesus. O Espiritismo nada mais é do que o Evangelho de Jesus, só que muito Sim, melhor, mas com mais claridade a respeito da imortalidade da vida, né? é. Nem isso ele se ligou, nem isso Não. Ele queria falar com os cegou. É defuntos comunicantes. a, a vaidade, né? O orgulho era o Ah, apego ao poder, aquela coisa de poder foi tão que ele esqueceu de tudo. sim, Esqueceu de tudo, entendeu? sim. Então, E é o que é muito falta isso. aquele pedaço, né, que a gente está sempre, a gente nunca está sozinho e tal, mas que não adianta, se você está cego, você pode esfregar a boa nova na cara que É. E, é e isso difícil isso é acontece muito, difícil hein, gente? a Isso gente aí compreender acontece muito. Isso aí isso, tem é em difícil a todo gente lugar. Tem que estar de compreender. olho, A gente vem porque com todo um esteio, com tanta gente à nossa volta para nos ajudar, né? E a gente não consegue, porque nós não. Claro, a gente não está aqui para julgar o Belarmino nem ninguém, é para mas é um aproveitar para exemplo nós para a mesmos, gente, é um né? exemplo. É. A gente vem com tudo aquilo e a gente não enxerga. Quando não, É. você falou que seria bom o esclarecedor ser, de repente, um médium, tá, pode até ser, mas na minha cabeça fica mais. Tem que, autoridade moral, é como vocês falaram, claro, nesse planeta que a gente está, é difícil que tenhamos, mas devemos fazer o possível para termos o mínimo possível de autoridade moral para uma tarefa dessa, além viver de de um acordo, né? conhecimento, além de um conhecimento amplo da doutrina que É os o espíritos conhecimento e trouxeram a prática. e um Exatamente. E a evangelho prática, dentro do porque a coração. Se prática não tiver, não vai. a prática é que vai dizer tudo. E a autoridade moral, a gente pode até não ter, né? Porque é muito difícil. É Sim, difícil, mas você, Claro, a pelo gente menos, pode não ser igual a. Hoje, você não estar mais igual a ele, vamos dizer assim, vamos colocar o Belarmino na jogada aqui nossa, né? É, mas um dia a gente não sabe no passado se a gente foi ou não. Então a gente já sim, sabe que a gente não deve julgar. Jesus não julgou ninguém. Então a gente, claro, não. a gente não olha, a gente olha com observações. A gente tem que olhar com observações, não é? Não é sim. falar mal da pessoa, mas é Não, também não é julgar, é observar os erros. É observar os erros, diferente, não né? fazer igual e Ah, ajudar aquela pessoa a não cometê-los mais. Que o que que acontece, né? Acontece que mas o que eu ia dizer, eu mudei de assunto. O que eu ia dizer, que você falou da autoridade moral, é que ela pode ser, vamos dizer assim, você pode você pode transferir, autorizar a autoridade moral para a humildade, que a autoridade moral, a gente ainda não tem uma autoridade Não moral, tem. como Jesus que dizia assim: saia deste corpo e vá, né? Se, jo- sim, É, se joga para o mar e tal. Né? Aquela falange, aquela
de É, espíritos, né? dos Vamos dizer porcos. assim, para os porcos. E nós podemos, não conseguimos, não temos autoridade para isso. Mas se nós formos humildes, eles não vão eles vão sentir a nossa humildade. Sim. Eles vão ser tocados por essa humildade, pelo jeito, a forma mais carinhosa de você falar com eles, o tom da sua voz, a vibração que você está passando. Nem sempre a gente consegue sozinho, por isso que eu digo, o médium, ele consegue melhor, tá? Eu até não conheço, realmente eu não conheço ninguém que tenha trabalhado nesse trabalho sem ser médium. De alguma forma, pode não ser médium ostensivo, mas todos, na Sim, verdade, todos somos médios, mais todos, ou menos, todos mas somos. somos, né? Então, quando você se entrega àquele trabalho, a humildade, ela nos dá uma referência, vamos dizer assim, para esses espíritos, que eles se sentem eles sentem que nós o acolhemos com a Sim, eu acho que tudo humildade, né? é Com a a serenidade. intenção, né? Eles É, percebem a nossa intenção. Nós não estamos ali para julgar, nós estamos ali para ajudar, é, né? E quando Justamente, eles. se você parece mais humilde, significa que você tem o Evangelho de Jesus no seu coração, Sim, porque você compreende não que o é? é. erro é A possível, o gente erro faz até parte. pode não compreender o tempo, compreender, mas não praticar o tempo todo. Sim, Eu acho que eu não fui assim bem, porque é uma coisa que, como eu trabalhei muito tempo, eu estou falando da experiência que eu tenho. Então, você, às vezes, você ali naquele momento, você está ali, você tem você capta uma energia que não é tua, Uhum, entendeu? Então, aquilo aflora, né? Vamos dizer assim, ela aumenta a tua aura, né? E você consegue captar, porque você está sintonizada, né, com o alto. E aí, aquela luz, aquela informação, aquelas orientações que vêm do plano espiritual que está ali com você, né, com todos, com o grupo, que é uma equipe, né? Que sim. trabalha, uhum, não é individualmente, é uma equipe. Então Uhum, você flui, você fica mais amoroso, você fica mais humilde. Você normalmente não é assim. Você está trabalhando para ser todo dia, mas naqueles momentos você fica mais claro. Isso é, se você estiver praticando tudo que a gente deve praticar, o amor ao sim, próximo, tentando colocar o evangelho no nosso coração, realmente, verdadeiramente, né? Porque aquele que só fala em aparência, ele não consegue fazer isso. não, Ele não consegue, entendeu? Ele não consegue. E muitas vezes o espírito até fala. tudo é um é, sentimento, né? Um sentimento que É, você passa, você for com essa. E principalmente, eu acho que justamente por isso que ele faliu nessa missão dele. Não tinha nenhum sentimento. O negócio dele era provar de forma intelectual, entendeu? É aquela coisa do tripé ali da doutrina, né? A coisa dele era ciência e filosofia. A religião ele é. aboliu, que é é. justamente a É, parte do é. acolhimento, do amor, da humildade, essa coisa toda, né? E a finalidade é exatamente aquilo que você colocou, né? É a gente A aprender com a gente experiência do aprender. Ah, outro. Quer eu dizer, do adorei outro, aquela daquele frase. espírito que Eu chega adorei e aquela ele frase. fala, Aproveita o né? erro do Eu outro, né? fali, eu isso. A gente não precisa saber que vai tomar um choque colocando o Ah, dedo na tomada. sim. Você, não é que você vai se queimar se você encostar a mão no fogo. Então você não precisa. A não ser que você queira, né? Que você não tenha discernimento, não seja sem noção, né? Não tá nem aí para a vida. É, E, por isso que eu me amarrei enfim, naquela frase que eu botei da Roosevelt lá, ela falando: é. aproveita o erro dos outros, você não vai ter tempo suficiente para cometer todos. Então você É, Porque aproveita. veja, esse trabalho, né? Falando desse trabalho, é um trabalho que ele não é, ele é, vamos dizer assim, ele não é nem iniciado pelo momento do trabalho da reunião mediúnica. Ele é reiniciado antes, né? Quando o Uhum, mentor resolve trazer aquele espírito para o trabalho do dia tal, sim. entendeu?
Então, ele não É, começa ali. Ele traz porque a espiritualidade sabe que ele já tem condições de dialogar ali alguma coisa. Que ela também não vai trazer quem não tem, né? Não sim, vai trazer, não tem necessidade disso, né? Então, traz, é aquele momento em que você se doa àquele espírito, né? Que é mal, muitas vezes, não estou dizendo que todo seja, estou dando um exemplo, que é mal, que fez coisa feia, né? Foi até um criminoso, enfim, se doa de todo o coração para você fazer o bem a quem é sim, ignorante, assim como sim. você também. Hum, É. Então, o proveito é nosso, é dos encarnados, para a gente entender que eu estou brigando em casa com alguém da minha família, estou discutindo, né, porque temos opiniões contrárias, né, torcemos por times diferentes e já pegamos até a faca um para o outro, não é? E eu estou aqui vendo esses espíritos virem contando tragédias absurdas, né? E tendo a oportunidade de ouvir isso, de serem trabalhados e terem uma nova oportunidade. E eu estou vendo o sofrimento deles, como eles se encontram sim, hoje por terem sido invigilantes. Isso a maioria não sabe dentro do Espiritismo, entendeu? Acha que está ali, não, não posso faltar, porque o Espírito precisa de mim. Quem é, precisa somos é. nós. Nós que precisamos, é. Verdade. Abram os olhos, quem precisa somos nós, né? Exatamente, com certeza. Eu brinco falando, gente, por mais que eu fuja, sempre caio em alguma aula para falar do Evangelho. Eu realmente devo ter achado o Evangelho um horror em alguma época, porque O devo ter evangelho está rasgado em ele tudo, todo. né? O evangelho está em tudo. Toda hora eu tenho que Aonde que ele estudar o não está? Evangelho. Eu falei, tá bom, senhor, já entendi, eu tenho que aprender. A gente tem que aprender mesmo, tem que aprender Não, mas muita até coisa nisso a mesmo. gente repara só, até nisso a gente é beneficiado se a misericórdia divina, É. entendeu? Agora, é Se claro, você assim, erra, quer dizer, não é uma coisa só, né? Mas em geral, cada um tem aqui uma pendenga e tal, uma ou mais, né? uma ou mais, Normalmente. né? Várias É. pendenguinhas, E assim. aí aquelas coisas sempre voltam, né? Ah, agora fala sobre. Ah, de novo. Atrai, Aí vem a né? outra, você podia falar sobre a mesma coisa. Meu Deus do céu. De novo esse assunto. Mas Aí geralmente você é abre, óbvio que abre é um a gente. livro numa leitura, nossa, bateu Pum, na a mesma testa. coisa. Aí então vai de novo, outro dia, pá, bate na testa, não tem jeito. É igual o É, pessoal brinca com a história da e- paciência, eu morro de rir. Eu falo, gente, eu já parei de pedir paciência, porque eu não aguento mais ser testada. É, mas a gente já vai ser testado até o final, meu filho, Mas até é o melhor último parar de pedir. suspiro, é. Até o último o suspiro, né? é, E toda hora o pessoal brinca, não perde paciência, não, porque toda hora Deus vai te dar várias situações para você é, treinar a paciência. Chega. A gente não sabe ali, né? Ele se desvia dos objetivos dele, né? Eu também acho que é uma lição para todos nós, né? Será Sim. que nós estamos. é, o Tô Mateus está vendo ali o falando, Matheus. é sempre assim, Mateus, sempre assim. É a gente É, mesmo que tem que é. aprender. Que ele se desviou, né? Ele desviou dos objetivos dele, né? E a gente Sim. se perguntar se a gente também não está se desviando, né? Se a gente É também sempre não bom está se parar para desviando, se né? Tem que estar sempre observar. observando, né? A gente Sim. mesmo. Assim, tentando ajudar, né? Outra coisa que eu achei interessante também nesse capítulo foi essa questão, né? De todos, eles nasceram perto, né? Esses 8, né? Com ele, né? Sim, Próximos para eles irem para essa casa para essa espírita, casa né? Para eles espírita. trabalharem nessa casa espírita. Quer dizer, havia um todo um Toda uma trabalho, toda programação uma já para isso, né? programação, né? E como você tem ligação, né, com a casa espírita, quando você chega, aquelas pessoas que estão lá, a ligação que você tem com ela, não é uma coisa É um do acaso, não. nada, ao acaso, é uma coisa que foi providenciado, né, Sim, anteriormente, né? E sim. às vezes acontecem algumas coisas, né, no meio do caminho, e você às vezes você fica até assim na dúvida, né?
será que eu tenho que ficar aqui mesmo? Será que eu tenho que sair, né? Claro que cada caso é um caso, né? Aí a gente está falando de, vamos dizer assim, situações desse gênero, né? De Aham. que a gente está tratando aqui da aula, né? No caso, ele, que foi um presidente, ele era o, O o presidente da chefe, Casa o Espírita. chefe do grupo, né? Que ele Ah. dirigia, Aliás, eu acho que né? o problema É, todo começou aí. e aí também foi ser o presidente, quer dizer, ele tinha muito poder, né? Porque ele já Exatamente. tinha, porque ele era do grupo, né? Do grupo do chefe de grupo de reunião mediúnica. E depois como presidente, né? E imagina a repercussão disso, das atitudes dele, na casa espírita como um todo, não Sim, só no aham. grupo, mas como um Nossa, todo, porque aí não é colocado Sim. né? Não é colocado que não ia dar, né? Mas se imagina, entendeu? Ele Então, queria mudar tudo, né? Tudo tinha que ser de acordo com o que ele imaginava que tinha que coisa ser, e acabou. completamente distorcida. Depois ele se perde também com a questão financeira, né? E Sim, então, imagina o que que não pode ter se transformado, né? Então, essa coisa, né, da gente estar num grupo, a gente também tem nossa responsabilidade, né? De, com de certeza. ver, de orar por aquelas pessoas que a gente às vezes está vendo que não está num bom caminho, né? Tá meio derrapando, né? Até a gente mesmo, quando a gente estiver dando as nossas derrapadas, orar, né? Pedir para oração por nós, né? Porque Sim, todos nós precisamos, já aqueles que precisam e acham que não precisam, né? Então, para que a gente com possa certeza. ajudar a endireitar os caminhos, né? Porque quando acontece esse tipo de coisa, a pessoa está completamente fora, ela está obsidiada, está fascinada, Ah, né? Está tá. cega. Quando você está cego, você não enxerga Completamente nada. cego, Você aí chega e já fala assim, era. fulano, você falou uma coisa, você não devia ter falado aquilo assim, né? Em público, né? Não, né? Então a Hum, pessoa não quer nem te ver, nem te ouvir. Ela começa até quando olha você, ela vira o caminho para não se encontrar, né? Quando a gente começa a é, fazer isso, aí você preste atenção. Será que você não está fugindo? Você está meio obsidiado, ah, você já está achando que a pessoa vai querer fazer alguma coisa para te tirar daquele posto, alguma coisa assim, né? a E a gente pessoa tem que tá te orar. mostrando muito, a pessoa, melhor ficar longe. Porque, né? Não, eu digo assim, quando a gente faz parte do mesmo grupo, da mesma casa, né? Uhum. Seja lá qual for a religião, né? A gente deve orar muito, principalmente por quem está dirigindo, porque É são muito complicado. visados É, e todos temos as nossas dificuldades e podemos falhar, né? E quando falhamos, não vamos sozinhos, arrastamos muitas pessoas. Então a gente sim. tem que ter muito cuidado, muita atenção, né? Não confundir os que estão em cargos com a espiritualidade superior da casa. Isso é uma coisa importante que às vezes a gente confunde, né? Sim. E então, para a gente poder dar prosseguimento e fazer a nossa parte, porque se a gente foi parar ali, também não foi à toa, né? Claro que a gente pode mudar de casa espírita, ninguém tem obrigação de ficar ali toda a vida. Mas existem alguns que têm uma determinada função. Às vezes Aham. não tem nada a ver com o cargo, mas de poder até ajudar, né? De Sim. poder sustentar uma situação, né, que está insustentável, né? Para que aquela casa não, vamos dizer assim, seja contaminada e rua, né? Quer dizer, uhum. então, a É. responsabilidade de quem é médium, no caso, é médium não, de quem trabalha dentro de um grupo, né? Aham. É muito grande. É. Principalmente daqueles que têm um pouco mais de poder, né? Entre aspas, né? É, e é importante manter a humildade também para escutar o que o outro está dizendo, entendeu? E avaliar, não que o outro esteja sempre certo, mas você avaliar, peraí, se ele me falou isso.
Por que será que ele viu assim? Por que será? Mas não, a gente rechaça logo, né? A primeira reação é o orgulho. Eu? Não, você está equivocada, né? É, É, Porque quem é você para, enfim. Mas não, é. as pessoas não falam as coisas. Tudo bem que tem gente que fala mesmo para prejudicar e tal, mas por isso que a gente tem que ter a humildade de escutar. Peraí, chegou até mim essa informação. Eu falei isso, isso, isso. Em que momento foi isso? Pensar com você mesmo, né? E não agir com o orgulho de logo rechaçar, porque é inadmissível que você com erre. É. certeza. Prestar Se, atenção em tudo que digam, que acham de mim, parar e pensar nesses pontos todos. Sim, é. se a gente for verificar nesse livro, vamos botar só esse livro, tá? Não vou botar mais nenhum livro. Todas as caídas, os desvios de objetivo, as derrocadas das criaturas foram pelo orgulho, pela vaidade, pelo Orgulho, poder. Não é. tem outra É, coisa, Sim, com né? certeza. Então é a gente ficar atento para a gente não ser envolvido, né? Que a gente está assim, a gente está no mundo, né? Cada um está no seu lugar. E eu acho que a gente tem uma responsabilidade grande, né? De fazer o nosso melhor, não se omitir, não agredir, não passar, né, por cima de ninguém, Sim, mas também não se omitir diante do erro do outro, né? Porque foi o que Jesus fez. é, exatamente. Jesus fez isso, né? Então, o nosso único modelo é ele. Para É, por isso nós que que ele se estamos na refere. Terra, né? É o Ele se nosso refere, foi modelo. o único que realmente foi doutrinador, no sentido, nesse sentido, né, do livro. Quer dizer, ele sim, ele, por isso foi o único que era chamado de mestre, né? Exato. Porque é, ele não só falava, ele vivia de acordo com, né? É. E a gente vê que os que estavam ao redor dele não enxergavam, né? É, De exatamente. início foi muito difícil para eles entenderem como ele comer com mulheres adúlteras, Sim, é, né? com Com toda, cobradores de é, impostos, com quem, uma né? turma Quando toda que não a turma prestava. chamar o Mateus, né? Para fazer parte do apostolado, né? Então ele ele veio para revolucionar isso tudo, né? Sim. Para E essa fazer a gente, passagem aí para botar um contra o outro, como ele falou, né? Numa família, né? Três, de 5 pessoas, três vão ficar contra duas, duas contra e essa três, né? passagem da mulher adúltera é isso aí mesmo, É, né? Quer dizer, todo mundo estava ali uma pronto para hipocrisia, apedrejar. Exatamente, uma todo mundo santo, hipocrisia, ela era a é, única errada, que ia ser. é. Ele não fez nada demais, a não ser dizer, não, ok, que atire a primeira pedra, quem nunca tiver pecado, acabou. Né? Foi saindo um por um de Isso que era fininho. autoridade moral, o resto Exatamente. né? O resto é só no grito, né? Exatamente. Por quê? Porque o papel dele era educativo, não era a intenção dele que matassem aquela mulher apedrejada. Pelo contrário, ele queria que ela também aprendesse, né? Por isso que ele fala, vai, não peques mais. Ou seja, a intenção é educativa, né? O evangelho é educativo, educação moral. Então não interessa você julgar, apedrejar, enfim, condenar, porque a gente ainda gosta muito disso, né? é, Nós somos É, juízes de tudo aqui. é o mais fácil É fazer, mais né? fácil olhar Atacar, para né? olhar para o seu umbigo é complicado, então vamos atacar É, o outro é o mais fácil, né? Então a gente sim, tem que aprender a olhar para dentro de si mesmo, né? Como a página fala que foi perfeita para o dia de hoje. sim. Eu nem Ah, tinha você visto qual era a escolheu agora na página. hora também? Não, não, é porque a gente começou o livro, né? Então, o capítulo 1 foi Ah, tá, foi feito pela Glória, o tá indo capítulo 2 ordem. era hoje, Ah, como a Rosane não veio, aí eu fiz, né? Mas eu não sabia, eu abri agora. não, Não tinha visto antes, não tinha lido antes, né? E foi assim, aham, perfeita foi para. Olha perfeita, como né? vives, né? Que às vezes a gente fica imaginando um monte de coisa.
não Hum, entende direito as coisas, né? E sofre, né? sim. Aposta, assim, enfim, aposta tudo numa coisa só, né? Por exemplo, tem muita gente que entra pelo espiritismo achando que não quero atrasar, não, hein? É, que a gente começa a falar aqui e não para mais. Ah, A gente entra para o espiritismo achando, né? Muita gente entra para o espiritismo achando que vai resolver todos os nossos problemas, nós vamos, né? Resolver tudo. E na verdade não é nada disso. Quem vai resolver é a gente, né? A gente com vai receber a certeza. instrução, a orientação, o esclarecimento, mas vai ter que botar em prática, vai ter que aprender com aquilo, A né? gente recebe no máximo a receita do bolo, né? Agora fazer o bolo é com você, se vira. Exatamente. É isso mesmo. Então a gente tem que Ah, trabalhar, né? Tem que sair da gente, tem que aprender é, que não tem problema a gente pedir ajuda, não tem problema, né? Porque tem muita gente ainda que não pede ajuda. Não tem é problema um pedir orgulho, ajuda. não Todo adianta. mundo precisa de ajuda. Quem não precisa de ajuda, né? Quem disser que não precisa de ajuda é um louco. É o primeiro a É, precisar, né? Que Sim, todos nós precisamos. com Precisamos de certeza. alguém que nos ouça, que nos fale alguma coisa, que nos diga, ó, você está errado, direito o teu caminho, ó, não vai por aí, não pensa que é desse jeito que você vai resolver as coisas, não, tal. A gente precisa de alguém, às vezes, que nem fale nada, só nos ouça, né? Sim, Porque a gente precisa, né? é, Precisa desse acolhimento, desse amor, dessa parte emocional, para que a gente fique forte, para que sim. também a nosso organismo se fortaleça. Porque quando a gente está tanto quanto a gente está quando o nosso organismo não está legal, o nosso emocional também acaba sendo tocado, né? Porque você fica com, vamos dizer, tem uma dor, né, persistente, né? Você Ah, acaba sim, se com irritando, certeza. acaba, né, ao longo do, você acaba ficando mais, né, É irritada, frágil, né? Fica vai fragilizado, e ficando mais aí tudo se irrita. fragilizada, Não, emocionalmente você não fica bem, e da mesma forma, quando é emocional, sim, também o nosso corpo vai acabar tendo algum problema. Então, com a gente certeza. tem que procurar ajuda, não adianta, né? É, E eu isso acho que faz a parte grande também da gente coisa. se desnudar, né, Adriana? Da gente Ah, se olhar, da sim, gente poder se apoiar em aí outra entra. pessoa que nos ajude. Não é aquela pessoa que vai resolver o nosso problema, não, porque a gente não vai resolver o problema de ninguém. Mas a gente vai Não, nos dar auxilie chance da mesmo. gente se ouvir, porque às vezes a gente não fala, mas quando a gente fala com outra pessoa. Se a gente souber ouvir o que a gente está falando para outra pessoa, aquilo já pode nos ajudar na cura, Sim. né? Na verdade, isso tudo se resume numa frase só. A gente tem que viver o evangelho, né? Viver. A gente já está há muito tempo estudando, lendo, intelectualmente. Tem gente que já sabe até todos os Mateus 23, não sei o que, bababi, é, bababá. De cor, São intelectuais do evangelho, sabe? O evangelho de cabo a rabo, cabeça para baixo, mas não vive aquilo, né? Quer dizer, a gente tem que começar a viver mesmo, né? Sentir, compreender e viver. E a partir do momento que você vive de acordo com aquilo, as coisas começam a ficar mais fáceis. Claro que a gente não vai, então a partir de amanhã não é assim, né? Mas, por exemplo, a humildade é o primeiro. Tem um livro do Sérgio Lopes que eu acho fantástico, fala das bem-aventuranças. A hum, base é a humildade. Sem humildade, você não consegue avançar nas outras bem-aventuranças. Ele faz uma correlação, né, com a subida do monte, né, por causa do Sermão do Monte. E aí, o primeiro é pobre de espírito. O que significa isso? Ser humilde. E a gente ainda confunde a humildade com aquela coisa, né? Eu sou. Gabi. Não, não é isso. É você ter a humildade de se ver. Não, eu realmente não tenho paciência com pessoas assim assado, preciso trabalhar isso. Não, eu realmente, ainda para esse tipo de coisa. Isso não é feio, a gente está aqui para isso, né? E é, o erro dos outros é o quê? Para falar, nossa, aquele cara fez isso, gente, eu também sempre agi assim. É a doutrinação que muita gente faz e que acha fantástico. Não, eu sou doutrinador, sou tal.
você não precisa doutrinar o espírito desencarnado. Você tem um encarnado aqui para doutrinar o seu. É. Vai para o espelho e começa a falar: olha só, minha irmã, você não tá legal. Mas não é? Mas não, a gente quer olhar, Deus me livre, olhar para o espelho e ficar procurando defeito. Não, é mais fácil olhar ali para a Valéria, para a Tereza. É, E a Não, gente acha defeito o verdade. tempo todo. Mas a tudo. gente não pode ficar no problema do defeito, a gente tem que superar o defeito, tem que Sim, aceitar o tem que defeito. aceitar, mas você Primeiro tem só que aceitar, supera, né? só supera se aceitar, porque enquanto você não quer ver, não adianta. Exatamente, né? Não vai É, consertar o que você não está vendo. Você não se acha Exato. orgulhoso, como é que vai cuidar do É. seu orgulho? Né? Exatamente. A gente É tem que complicado. aceitar e aí começa o plano para a gente começar a sair do buraco, entendeu? Sim. E subir. E isso e se Ah, elevando, né? ah, Porque a gente tem que aceitar o que a gente é. Eu sou assim mesmo, eu sou legal às vezes, é. mas também sou malzinha, às vezes ainda sou, com todo o Malzinha. conhecimento que eu tenho, né? É, não é? Não, eu não estou falando que a gente Eu gostei do seja, malzinho. mas é assim, é se ver, né? Sim, Às vezes eu ainda faço piadas assim, ainda me fico feliz de ver alguém que eu não gosto se dar mal. é, Assume exatamente. para você, tá É, certo isso? Pode isso, né? Aquele é. cara que fala, pode isso, né? Pode, Arnaldo, pode isso, Não, Arnaldo. poder até pode, mas não deve, né? É que nem Paulo é. falava, né? Não deve, Não deve. né? Não Tudo me é deve. lícito, mas nem tudo me Mas nem tudo convém. me convém, né? Então a gente tem que começar a ver isso. Ah, E para mudar, né? Enquanto a gente não fizer isso, é gente, difícil. vamos começar a encerrar, porque eu ainda vou para o aniversário do meu tio. Vamos lá. Eu vou fazer então a prece de encerramento. Graças a Uhum. Deus, graças a Jesus. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui conversando e refletindo a respeito daquilo que trouxestes para nós, o teu Evangelho. Que possamos, a cada instante da nossa caminhada, refletirmos, porque sabemos que as oportunidades de crescimento nos são dadas a todo instante. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, que possamos nos ajudar para podermos ajudar ao próximo. Gratidão por este momento, que possamos estar aqui mais uma vez nas próximas semanas. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Graças a Graças Deus. a Deus. Foi ótimo. Muito bom. O Valério, Oi, querida. eu estou para te perguntar uma coisa. Você se lembra da Leda Provenzano? Lembro. Ela faleceu, né? Ah, você Ela soube? Eu ia te sou, perguntar isso, se alguém te sou. comunicou. Foi a É. Cristina que me comunicou. Ah, tá. Já tem tempo, algum tempo. Eu não Acho que sei tem uns 2 precisar meses. quanto. Eu não sei precisar quanto tempo, porque agora